Hoje nós temos o mercado financeiro com uma volatilidade maior, é um sobe e desce do dólar principalmente. Na verdade, há uma comemoração em relação ao resultado da reforma da Previdência, isso está derrubando mais a cotação, mas há preocupações também com relação ao cenário internacional, os impasses em torno do Brexit ainda, no Reino Unido. Houve aprovação dos termos do acordo que se tentava ter, só que o cronograma de implementação foi rejeitado pelo parlamento, então não se sabe ao certo o que vai acontecer. Há questões também relacionadas à guerra comercial entre China e Estados Unidos. Isso pressiona um pouco o mercado. Bolsa de valores também com muita volatilidade. O dólar agora cai 0,54% e a cotação de venda do comercial um pouco acima dos R$4,05. Bolsa de valores sobe apenas 0,08%, mas agora cada pouquinho que ela sobe, ela bate um novo recorde do índice Bovespa. E nós vamos falar sobre reforma da Previdência agora com o processo concluído, 2h22 com a Zeina Latifi, que é economista da XP Investimentos. Zeina, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Zeina, nós tivemos, claro, uma reação favorável do mercado financeiro à aprovação do texto base da reforma da Previdência, agora concluído finalmente o processo, uma novela que termina. Agora tem próximos capítulos mesmo em relação à Previdência e tem muita coisa na agenda do governo ainda, né? Exato. Essa clareza de que a reforma da Previdência é um passo largo, um passo importante, mas que não resolve a questão fiscal. Eu acho que esse diagnóstico fica cada vez mais claro e a própria agenda do governo vai nessa linha. Se você for lembrar, coisa de mês e meio atrás, alguma coisa assim, o presidente Bolsonaro cogitou flexibilizar a regra do teto, o que seria, na minha visão, um grande equívoco, e mudou de ideia. Enfim, o ministro Paulo Guedes conseguiu explicar a importância de preservar a regra do teto e persistir na agenda de corte de despesas e, no caso, reduzindo essa rigidez orçamentária. Bom, os sinais que o governo vem dando é que vão nessa direção de fazer reforma administrativa e de nessa agenda de desindexar, desvincular, enfim, desobrigar, utilizando as palavras do ministro Guedes. Então, a gente precisa perseverar. Então, essa reação do mercado à aprovação da reforma da Previdência é pela reforma em si, afinal, um passo importante para o Brasil, mas também essa percepção de que vamos continuar avançando, não sabemos qual velocidade, não sabemos com qual ambição, mas vamos continuar avançando na agenda de ajuste fiscal. Em princípio, a equipe econômica deve apresentar a proposta para a reforma administrativa e eles também incluem como prioridade o Pacto Federativo, talvez até a semana que vem. Pelo menos são as sinalizações que vêm do Ministério da Economia. E na questão da reforma administrativa, a gente tem problemas seríssimos mesmo, porque o governo não pode mexer muito na questão do funcionalismo, em relação aos salários, em relação à estabilidade. Não que ele queira mudar totalmente, mas até a condição de progressão da carreira, que tem muita coisa lá que garante aumentos salariais e mudanças aí de progressão que trazem gastos muito maiores pelo governo e que não são justificáveis. E o grande temor, você citou essa questão do teto de gastos, o problema é que as despesas vão subindo, obrigatoriamente o governo tem que bancar essas despesas e o teto está limitado à inflação do ano anterior, né, Zeina? Exato. Olha, essas agendas, você citou aí a questão da reforma administrativa, não são agendas fáceis politicamente. Você vê, por exemplo, o governo ainda nem mandou a sua proposta e a gente vê reação de corporações do setor público. Não quer dizer que não tenham demandas que sejam legítimas, não se trata de apontar aqui culpados, enfim, mas concretamente são agendas que vão exigir muito esforço político do governo, de diálogo, de convencimento, porque senão o Congresso não vai ter condições de avançar. Também ficamos, portanto, ainda no aguardo, para saber o que é isso, Zeina, qual vai ser exatamente a proposta dessas... Oi, nós não estamos conseguindo ouvir você direito e são coisas importantes que a gente está discutindo, então a gente vai acertar essa ligação e nós voltamos a conversar daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Certo? Zeina, nós tivemos um problema aí no contato, mas vamos voltar a falar da Previdência e mais do que isso, agora a agenda do governo. Você lembrava da importância da reforma administrativa e é isso, o governo tem que dar um jeito de manobrar, de ter maior liberdade para manobrar as despesas, não é? Da União,
em torno de 95% é despesa que é com dinheiro carimbado, quer dizer, tem alguma vinculação, tem alguma regra. Sem contar que algumas despesas ali, em princípio, não são obrigações constitucionais, mas que são despesas que são inevitáveis. Você não pode cortar ali e conta de fazer economia na conta de energia, você não pode cortar um Bolsa Família. Então, de fato, a gente tem um orçamento extremamente congelado. Não se trata de fechar ministérios, não se trata de reduzir cargos de confiança. É uma agenda muito mais ampla, é uma agenda de mexer com a nossa Constituição. Então, são agendas que vão depender de muito esforço político e de perseverança. E lembrando que os ganhos de curto prazo, mesmo da própria Previdência, os ganhos são limitados. Então, a gente faz agora para colher muito mais frutos, mas no futuro. Isso gera, obviamente, um certo descontentamento, que você fala, puxa, mas tem uma agenda de ajuste fiscal que não acaba nunca, né? Mas é muito importante que o Brasil persevere nessa agenda, para a gente, de fato, consolidar esse quadro tão benigno que a gente está vendo de inflação baixa, de juros em patamares inéditos e que, inclusive, começam a dar um pouco mais de alento para a economia. E a gente sabe que o governo, com a reforma da Previdência, ele não recuperou a capacidade de gerar superávites, de ter saldos positivos na conta. E como você disse, a reforma da Previdência não tem impacto imediato. A própria equipe trabalha com a possibilidade de aumentos ainda dos rombos do sistema aí nos próximos anos, pelo menos no curto prazo, né? Exatamente. Essa questão da estabilidade da dívida pública, da gente ter resultados fiscais superavitários, essa é uma tarefa que a gente vai ter que perseguir ainda nos próximos anos. Não há como recuperar grau de investimento, não há como aumentar o interesse do estrangeiro pelo Brasil sem esse esforço. Nós temos hoje uma dívida bruta como proporção do PIB que destoa totalmente da experiência de países emergentes, né, de países parecidos. Quando a gente pega lá os países vizinhos da costa do Pacífico, em média, a gente está falando, a média desses países é de uma dívida na casa de 39% do PIB, na média, sendo que o Brasil está com 80% e com uma trajetória ainda ascendente. Então, se trata de garantir estabilidade macroeconômica, se trata de reconquistar a confiança do investidor, aumentar a confiança do investidor estrangeiro e, obviamente, de aumentar a capacidade do Estado de investir, né? Evitar, afastar esse quadro de colapso dos serviços públicos. Então, é essencial reduzir essa rigidez. E Zeina, você acha que a equipe está correta em dar prioridade a essa reforma administrativa, a Pacto Federativo, então, enfim, essa agenda de ajuste fiscal em detrimento aí da reforma tributária? A Câmara pretende levar adiante a proposta que já tem lá em tramitação, mas a prioridade da equipe agora passa a ser a reforma administrativa. Olha, aí é uma questão de economia política. Eu vejo a reforma tributária como essencial. Quando a gente fala em retomada de crescimento econômico, mesmo que não seja para já, mesmo que não seja uma reforma que você faz e rapidamente vai colher os frutos, mas não há dúvida, quando a gente olha a situação do Brasil nos rankings de competitividade, quando a gente vê esse tal custo Brasil, acho que no número 1 da lista de prioridades é uma reforma tributária. O que ocorre é que, infelizmente, a janela para uma reforma ambiciosa, ela vai se fechando. Essa é uma agenda complexa tecnicamente, são muitos setores, muitos players envolvidos, tem diálogo que precisa ser feito, por exemplo, no setor de serviços ou segmentos do setor produtivo que terão aumento da carga tributária numa reforma como essa. Quando a gente fala em simplificar a estrutura tributária, tem que lembrar que aqueles produtos, aqueles setores que contam com algum benefício tributário, alguma regra especial, pois vão acabar tendo que pagar mais impostos. Então, é desafiador também. Tem que ter o diálogo com Zona Franca de Manaus, com os estados, com os municípios que temem perda de arrecadação. Bom, é um tema complexo. Provavelmente o governo vai acabar fatiando, porque essa janela de oportunidade, ou essa janela de reformas mais amplas, ela vai se fechando. A gente tem também eleição municipal ano que vem, então provavelmente vai ser fatiada essa reforma tributária e me parece que é um tema que
não há ainda clareza do governo exatamente de como avançar. Sei que tem muitas pessoas ali muito preparadas, técnicos, craques, né, trabalhando, mas ainda não existe um desenho definitivo. Nesse ínterim, é óbvio que tem que avançar nas agendas fiscais, porque elas também são importantes. Aí vai depender, obviamente, da capacidade de articulação para definir a ordem dessas reformas. É difícil você tocar temas de forma paralela, né? Tem que estabelecer prioridades, mas eu não, de forma alguma, eu deixaria, né, afastaria aí nessa ordem de importância a tributária. Eu vejo como bastante essencial, mas é aquilo, já que ela não está pronta, vamos avançar com aquilo que já está pronto. Certo, ouvimos a Zeina Latifi, que é economista da XP Investimentos. Zeina, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, um prazer.